Compreendendo a história pela antropologia, verificamos na prática que a vida dos seres está em constante evolução. Naturalmente, puramente, os animais são o que são, eles vivem e morrem sem ilusões conceituais humanas. Eles não são crédulos de religiões inventadas nem ateus convictos. Inquestionavelmente, concretamente, não existe religião na vida. Obviamente, a religião é uma mentira, uma inútil e estúpida ideologia humana inventada. Mas, os estúpidos dizem em vão, eu sou judaísta, eu sou cristão, eu sou espírita, etc. Os lúcidos na verdade dizem apenas, eu sou o que sou, sem devaneios. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Estúpidos idolatram uma religião inventada e discriminam pessoas reais, contra a razão da realidade da vida. Etimologicamente, o conceito original da palavra Deus vem do indo-europeu, e significa brilhante. Portanto, originalmente, a palavra Deus não se refere a um ser específico, mas de brilhantismo, uma condição qualitativa, essencial, espiritual. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então, interpretando esse versículo anterior na verdade significa, vós sois brilhantes, e todos vós filhos do brilhantismo. Sendo assim, originalmente, quem se autonomeia de ateu representa, sem brilhantismo, sem a luz da verdade. Por sinal, tanto a palavra Deus quanto a palavra céu significam um brilhante, e vem do mesmo indo-europeu. Mesmo com a evolução dos seres, em um universo com tantas galáxias, como alguém que é incapaz de ver uma simples bactéria sem o uso de um microscópio também pode afirmar arrogantemente que Deus não existe. A própria vida também já é um fenômeno fantástico, inexplicável. Então, por que a importância e a necessidade da arrogância de se negar ou não a Deus? No fundo, a divindade do ser é o fenômeno de amar-se, sem nenhuma ilusão de soberba. Então, os ateus negam a existência de um ser que eles também são incapazes de sentir ou ver. Assim, eles demonstram que nem têm sensibilidade, sem experiência psíquica, sem revelação. De fato, infernal, abaixo da razão, fora do comum, é a ilusão de orgulho, de se achar acima de outros seres. No fundo, se todos os seres são únicos, incomparáveis, portanto, ninguém é melhor, acima, ninguém vale mais que o outro. Constatamos que o preconceito contra os seres é ignorância, maldade e falta de inteligência. O comum é a igualdade entre todos. Seres soberbos, preconceituosos, intriguistas, diabólicos, infernais, são iludidos, fora da natural realidade da vida. A igualdade dos seres é uma natural justiça divina, imparcial, absoluta, é o amor verdadeiro, livre, incondicional, inefável, infinito. O amor é Deus, o brilhantismo do ser, sem nenhuma doutrina religiosa inventada. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama seu irmão, não é de Deus. Cristo foi de fato o único na história da humanidade que compreendeu a eterna vida do ser na prática. Ele demonstrou ser mesmo divino, revelando a perfeita e santa verdade, sem religião. Cristo não nomeou ninguém de cristão nem inventou o cristianismo. Ele não batizou ninguém nem cobrava dízimo. A boa notícia do Evangelho não é o cristianismo, uma misturada doutrina, judaico-cristã. Pecado é injustiça, sem mistério. O adulto tem a sua plena liberdade sexual, sem discriminações, sem superstições. O moralista religioso é místico, estúpido, complexado, doente mental. A verdade é perfeita, pura, imparcial, intocável, imaculada, santa. A verdade é o Espírito Santo. A verdade não é doutrina nem filosofia. Ela não tem sacerdote, igreja, ritual e dízimo. Pessoas esclarecidas na luz da verdade não têm religião. A neurociência é limitada apenas à parte fisiológica do cérebro humano, não tendo competência para ir além disso. Apenas os dons paranormais de divinações psíquicas de fatos, que ultrapassam o corpo mortal, certificam a espiritual vida eterna do ser. As profecias são premonições psíquicas de fatos verídicos, sem a ilusão de nenhuma religião.
A milenar lei de karma inventada é obviamente falsa. Não há lei de causa e efeito, de bem e mal, tudo está na evolução da única força de coesão da natureza. Este relativo universo material está sempre na unidade do infinito, sem divisões, sem bem nem mal. Portanto, a doutrina espírita é falsa. Os médios são videntes crédulos, enganados por espíritos diabólicos. Espíritos iluminados na verdade não fazem rituais. A ilusão é uma mentira, o orgulho é uma ilusão. A soberba é a mentira do diabo. Os diabos nem podem existir nesta dimensão, pois já estão mortos de juízo. A impureza de soberba é a morte espiritual, além da morte carnal. Todos nascem puros, sem ilusões de orgulhos, sem religião nem preconceito, sem dívidas passadas. Espíritos impuros com soberba nem encarnam, são diabos. Na realidade da natureza não há doutrina inventada a ser defendida. Na prática, apenas o amor une as pessoas, sem ilusórias regras. Nunca uma religião inventada religa os seres. Portanto, todos os conceitos são invenções arbitradas. Apenas o amor faz sentido e razão na vida humana. O amor verdadeiro é inefável como a vida, ele não tem regras inventadas. A Bíblia é um livro de sonhos, parábolas, códigos e revelações do subconsciente, ela não deve ser interpretada literalmente. A besta com 7 cabeças e 10 chifres coroados, e com nome de blasfêmia sobre suas cabeças, é o próprio cristianismo. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta da revelação representa as 7 igrejas da Ásia, usando os 10 mandamentos da lei de Moisés como chifres de trombetas da realeza, e o nome de blasfêmia cristão, cretino. O nome cristão vem do latim Christianus, cretino, estúpido, besta, não vem de Cristo, ungido. Dessa besta cristã surge a sua imagem, a doutrina protestante em 1517 d.C. Ela carrega sobre si mesma a Babilônia do judaísmo. Pois, a lei do olho por olho de Moisés foi copiada da Babilônia, da lei de Talião, do código de Hammurabi. Tanto os profetas quanto os discípulos não alcançaram a ressurreição, o despertar de consciência na razão da santa verdade como Cristo. Mas, o apóstolo João recebeu a revelação do seu Apocalipse séculos antes dos fatos consumados. Verificamos assim a gravidade dessas revelações, constatando que existe mesmo de fato uma consciência transcendental no infinito. No fim, por não se arrependerem de suas idolatrias, 2/3 ou 0,666 de seres não se salvam de juízo. Eles ficam em seu inferno de consciência ardendo com a verdade, para sempre. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Apenas os puros, sem ilusões de orgulhos, sem religião nem preconceito, têm condição de evoluir na vida eterna. Eles ressurgem em gerações mais evoluídas. Pela Terra já se passaram várias raças hominídeas antes da raça ariana vinda do Homo sapiens. Que todos fiquem em paz, pois a vida eterna de evolução é mesmo real. A ignorância é a origem das confusões. Agora, no final, as premonições vencem até a morte e o inferno. Desde o início, quem acredita em doutrinas, se alimentando da dicotomia de bem e mal, contra a realidade da unidade do infinito, morre de juízo, fica sem evolução, sem vida eterna. O reino divino não vem com aparência exterior, mas no íntimo, de autoconsciência. A salvação de juízo na libertadora verdade é individual. Deus é amor absoluto, não mata nem condena ninguém, nem o diabo. Mas, cada um evolui na vida eterna por si mesmo. Ame a sua divindade na razão da verdade sobre tudo e o próximo como a si mesmo. Sem ilusões de orgulhos, sem religião nem preconceito.